Nós vamos hoje, irmãos, falar sobre alguns pontos importantes, não é? Sobre a vida de um dos apóstolos, de um dos personagens, e nossa expectativa é que nós possamos, em algum momento, nos identificar com aquilo que a palavra de Deus estabelece e, assim, o Espírito Santo de Deus possa persuadir as nossas mentes e corações, a fim de que nós possamos, assim, compreender e sermos aperfeiçoados conforme a vontade do Senhor. Meus irmãos, certamente nós conhecemos algum pessimista. Pessimista no nosso tempo é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente e comum, né, diante das adversidades que o mundo tem vivido. Então, o pessimismo, irmãos, é a tendência de ver o pior em todas as coisas, ou na maioria das coisas. Esperar, então, um resultado positivo de um pessimista é algo muito difícil. Às vezes, demora-se em encontrar resultados assim. Um pessimista é uma pessoa, irmãos, que vê um copo com a metade com água e na mente dele ele já vê que o copo está vazio, mas ainda não está vazio, tem um pouco de água ainda. Então, os pessimistas, às vezes, eles preferem se intitular como realistas para não serem taxados por pessimistas. E aí é um realista que foge da realidade normal, pois às vezes a realidade geralmente não é tão sombria quanto os pessimistas apresentam. Outros parecem ter nascido com uma predisposição mais sombria e não veem necessidade de mudá-las de forma alguma, pois dizem: é assim como eu sou, eu não consigo ver coisas boas nas coisas. Mas mesmo que o pessimismo, irmão, seja apenas uma forma de ver as coisas, nós devemos perceber assim, na perspectiva bíblica, o oposto do pessimismo não é o otimismo, mas é a esperança. O contrário daquele que é pessimista é de fato visualizar o poder de um Deus soberano e que apresenta para nós os parâmetros de esperança para a nossa vida, a qual nós temos a maior de todas as esperanças, que é a vida eterna. Isso já foi conquistado na cruz por Cristo. Amém? Amém, irmãos? Observe ainda, queridos, que outros, nesta expectativa, desconsideram o que a palavra de Deus diz, pois a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, é um livro de esperança. De fato, o Senhor nosso Deus é o Deus da esperança também, pois Ele coloca paz à guerra. É Ele que põe termo às confusões. É o Senhor que acalma a tempestade. É o Senhor que, diante das adversidades, Ele chega com a solução presente. E quando Ele resolve, está resolvido. Esse é o Deus que se apresenta nas Escrituras, e de Gênesis até o Apocalipse. Esse Deus que nós servimos, Ele tece o seu tema de esperança na história, mesmo numa história de pecado. Porque a partir de Adão e Eva, quando pecam e desobedecem às ordenanças de Deus, toda a humanidade foi agora envolvida por esta chaga pecaminosa. E assim nós vivemos em um declínio moral, um declínio de depravação total, assim como a palavra de Deus nos apresenta. Mas esse Deus, mesmo lidando com essas situações, apresenta a esperança para nós, a esperança para nós como povo de Deus. Amém? Se alegre nisso, irmãos. Embora muitos eventos registrados nas Escrituras, não é, que nos traz coisas sombrias e sem esperanças na sua própria época, Deus sempre ofereceu uma maneira de ser resolvidas coisas difíceis. A oferta continua de restauração da parte de Deus quando as coisas elas se encontram em caos absoluto. Outra maneira, irmãos, de pensar o pessimismo é a falta de fé, a falta de crer nas coisas que nós não estamos vendo, mas cremos num Deus que pode fazer. De fato, quando nós não pensamos assim neste Deus que assim se coloca, eu também consideramos que há um certo nível de pessimismo. Mas, meus irmãos, diante de tudo isso, os pessimistas preveem um futuro sem Deus, na verdade. Pois quando eu observo as coisas que se apresentam diante de nós e que nós não somos páreos para aquilo, nós ficamos num estado tão complexo de existência
que é como se o futuro que nos aguarda, nele não existisse a presença de Deus, do Deus verdadeiro que nos fez, que nos salvou, que é ontem, que é hoje e permanecerá para sempre. E isso, irmãos, de forma muito direta, nos coloca numa complexidade de entendimento, de que se eu sou servo do Senhor, creio nele, que ele me fez e me salvou, eu creio que Deus é um Deus presente na minha vida, por que então eu fazer questionamentos desesperançosos de um futuro aqui próximo que me aguarda, se a vida eterna já está garantida? O que de fato então está fascinando o nosso coração? O que de fato se coloca para nós como um arcabouço de segurança para a vida? E isso nos coloca frontalmente na perspectiva de que eu sou crente em Jesus, fui salvo pelos méritos que foram feitos lá na cruz, e por esta razão eu tenho todos os motivos para sorrir, para entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas, de compreender que a vida não se resume apenas naquilo que eu estou vendo nos meus olhos, mas o Senhor, Ele tem algo lá na frente. O Senhor tem um futuro com Ele presente para as nossas vidas, e com a presença dEle há de fato um cuidado pastoral, quando nós de fato somos ovelhas do seu rebanho, amém? É nesta tônica, irmãos, que nós observamos que, de uma outra maneira de pensar neste pessimismo, né, o Senhor Jesus, Ele mostrou o seu amor, e mostrou e oferecendo um futuro eterno a partir dEle, e que até chegarmos lá, Ele cuidará de todas as coisas, embora nós não estejamos vendo, mas o Senhor, Ele tem propósitos nas coisas. Os cristãos, irmãos, eles devem então ver seu pessimismo como uma característica negativa a ser superada. E se algum de nós aqui ainda vive bebendo muito do pessimismo, ou vivendo muito o pessimismo, a proposta bíblica é que isso seja um desafio, para que isso seja superado, entendendo que o Deus soberano sobre todas as coisas, Ele está presente e os olhos dele estão sobre nós. Assim, irmãos, este amor que tudo espera, nos ensina que eu preciso esperar, ter paciência nos processos em que Deus estabelece a sua própria vontade. Eu não posso desconsiderar isso de forma alguma. Devemos então, irmãos, aprender a ouvir as nossas próprias palavras, aquilo que nós dizemos e que nós afirmamos, aquilo que eu falo para os da minha casa, para os meus colegas, para a igreja, para onde eu trabalho. Eu preciso olhar, será que eu estou sendo esperançoso em todos os assuntos que me rodeiam? Ou eu tenho sido pessimista? De fato, eu estou obedecendo, eu estou vivendo de fato a segurança em Deus? É essa indagação, irmãos, que se coloca para nós nesta noite. E havia de fato entre os 12 apóstolos havia um que ele era muito forte nesse aspecto, mas o Senhor o escolheu para ser um dos 12. Ele era o cara complicado, tudo botava uma dificuldade, tudo era um processo para ser resolvido, tudo tinha uma complexidade gigante. Às vezes era uma coisa tão simples, tira aqui, bota aqui, está resolvido. Não, mas veja só, não é bem assim, e agora como é que vai ser? Isso é pecado, irmãos, quando nós desconsideramos que Deus, Ele pode intervir. Eu posso estar impotente de resolver essa ou aquela situação, mas eu não posso desconsiderar que o Senhor dos Senhores tem poder absoluto sobre tudo. E este apóstolo, é sobre ele que eu queria falar, o apóstolo Filipe. Nós vamos falar sobre ele hoje, mas de forma bem ampla. Eu queria trazer não a vida de Filipe, mas o traço de sua personalidade, o chamado extraordinário do Senhor Jesus sobre a vida deste homem, e o que foi que este homem se tornou a partir do poder do Senhor Jesus. Nosso objetivo nesta noite, irmãos, é conhecer de fato o agir do Senhor, os seus confrontos e os seus ensinos diante de um texto que nós vamos meditar nele. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6, versos do 5 ao 7. Evangelho de João, capítulo 6, versos 5 e 7. 5 a 7. João, capítulo 6, versos do 5 até o verso 7.
A palavra de Deus diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esta noite, por mais uma oportunidade, Senhor. Que as tuas bênçãos, Pai, se derramem sobre nós neste momento. Que a intervenção do teu Santo Espírito, ó Deus, seja perceptível em fazermos compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós hoje. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer. Ajuda-nos de forma crescente, Pai, a sermos aperfeiçoados e sermos, ó Deus, libertos de todo e qualquer pessimismo, ó Deus, a despeito da tua vontade, do teu poder. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem bíblica, a qual nós acabamos de ler, fala exatamente de um momento importante, que foi justamente o momento em que o Senhor Jesus ele atravessa o mar da Galileia e ele agora diante de uma multidão que, segundo os estudiosos bíblicos, relatam que houveram um contingente aproximado de 5.000 pessoas ouvindo Jesus falar. Eram seguidores do Senhor que ali estavam, desde o amanhecer, estavam ali direto o dia inteiro, sem comer nada, e em um dado momento, a noite já chegando, e a fome apertando, mas ninguém falou nada para Jesus. Foi o próprio Jesus que ergueu os olhos e viu a multidão e percebeu aquilo que de fato aquele povo estava precisando, era de comida naquele momento. Isso nos traz já uma grande lição, irmãos. Os olhos do Senhor estão vendo as nossas necessidades também. Não pense que você está neutro em um lugar esmo, onde os olhos do Senhor e a sua provisão não lhe assistem. Esse espaço não existe. Os olhos do Senhor estão prontos para nos abençoar. Estão prontos para perceber a nossa dor, o nosso choro, as nossas lutas, a nossa agonia, a nossa limitação. O Senhor é este Senhor, do verso 5, que levanta os olhos e ergue os olhos e percebe. Ele sabe a necessidade do que nós de fato estamos à procura. E assim, irmãos, observe que naquele momento, então, em que os discípulos ali se colocavam ao lado de Jesus, diante daquela grande multidão, então houve ali um episódio. O Senhor disse a eles: vamos comprar comida para esse povo. Filipe, vem cá, onde é que a gente compra pão? E ele começou agora a fazer cálculo, pensar, olhar e ver, e percebeu que era uma coisa muito impossível de acontecer. E o Senhor Jesus, ele de fato aproveitou aquele momento para poder ensinar a Filipe. Porque o Senhor conhece o coração de Filipe, ele conhecia, ele sabe o nosso coração. E em muitos momentos tem colocado a minha vida e a sua em certos momentos complexos, para ver como é que nós vamos reagir diante do seu poder. E ali ele diz: não tem, nem se a gente tiver, Senhor, 200 denários, que era o dinheiro de 200 dias de um trabalhador, não era suficiente para que eles comessem à vontade, pois só dava para comer um pedaço de pão. Talvez nem desse. E aí, observe, irmãos, que esse foi um momento incrível. Muita comida foi providenciada, versículos adiante apontam isso. Muita comida foi providenciada, comeram à vontade. E não foi pão seco, foi pão com peixe. E depois de tudo isso, ainda sobraram 12 cestos de comida. E a ordem foi: guarda tudo, para não haver desperdício. E assim, queridos, narra-se um momento crucial na vida de Filipe, para que ele pudesse aprender do próprio Deus o que de fato estava no seu coração, ele pudesse enxergar isso. E no verso 5, queridos, nós podemos observar que o Senhor, ele nos chama a atenção em sua tamanha sensibilidade em relação ao povo. De fato, ele ergueu os olhos para perceber a condição de que todos estavam ali. Estavam com fome, eles queriam comida, com certeza, estavam precisando disso. E era muita gente. Mas essa foi, irmãos, uma ocasião que Jesus agora começou a ensinar por meio de uma pergunta que ele fez a Filipe. Observe que Jesus voltou-se para ele
entendendo a sua típica personalidade de ser pessimista, administrativa, tudo tinha que ser muito meticuloso, muito observado, muito testado, para poder então funcionar. Então, qual era então a proposta de Filipe? Na verdade, o Senhor Jesus no verso 5 queria saber, olha, tem esse povo aí, a gente vai dar de comer, o que é que a gente faz? O que é que você acha? Qual a sua proposta? Em outras palavras, Jesus queria ouvir dele o que é que ele tinha para dizer, o que tinha de fé no coração de Filipe. Era exatamente isso que estava acontecendo. Quando Jesus então perguntou onde vamos comprar pão para comer, certamente havia um propósito de acrescentar algo no conhecimento de Filipe. Havia uma necessidade. Jesus já sabia o que é que ia acontecer, mas ele conhecia o coração do pessimista e que sabia que ele não tinha uma solução plausível para aquele momento. É no verso 6 então, irmãos, que João diz que Jesus fez isso para poder testar. Jesus testando. Jesus dizia isso para testar a vida, o coração, a fé daquele homem. Diz, mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E meus irmãos, em quantos momentos nós não já fomos testados e continuaremos a ser? Em muitos momentos. O Senhor muitas vezes nos quer ensinar e nos coloca em situações, é claro que Ele já sabe o que vai fazer, mas é como eu digo, vou testar a sua fé, meu filho. Eu vou lhe colocar num momento aqui para que eu quero ver como é que você reage. Se você vai vir buscar a mim ou se você vai resolver com as suas próprias forças. Isso, irmãos, é algo tremendo que nós precisamos considerar nesta noite. Observe, irmãos, que neste verso 6, Jesus sabia que aquele milagre que aconteceria seria um milagre de grandes proporções. Haveria uma repercussão incrível. Imagine o que é 5.000 pessoas famintas e agora ver Jesus de poucas coisas, pouca comida, transformar em muito alimento para que todos fossem alimentados e ainda sobrasse. É algo de fato extraordinário. Mas observe que Jesus queria testar a fé de Filipe. Ele já tinha visto, Filipe, muitos milagres feitos por Jesus. Não haveria nenhuma justificativa para que ele duvidasse ou não recorresse ao Senhor dos Senhores. Não havia nenhuma. A segunda coisa é que Jesus, ele passa então a ensinar aos seus discípulos também a lição de que nós precisamos amar e cuidar das pessoas. É uma outra lição que o texto nos traz. Para Jesus não se tratava, irmãos, apenas de realizar uma tarefa. Não, nós vamos agora providenciar comida e tal. Negativo. Mas havia também um propósito muito maior, que era o de ensinar aos seus discípulos ao longo da caminhada. E também ensinar aquele menino que chegou com tão pouca comida e entregou por meio das mãos de André para o Senhor Jesus. André é aquele dos bastidores, lembra? Que a gente falou aqui há 2 semanas atrás. Observe, queridos, que aqui há um crivo meu aqui, que o texto não está dizendo, mas eu fico imaginando. Sério, qual foi a sensação que passou na cabeça de toda aquela multidão? Porque para alimentar 5.000 pessoas, tinha que ter um batalhão de gente trabalhando, cozinhando. Tinha que ter muito fogo, muita panela, muito tempero, muito isso, muito aquilo, para poder servir uma refeição para 5.000 pessoas. Jesus estava ao ar livre. Não tinha uma cozinha comunitária próximo. Jesus simplesmente, ele toma posse daqueles poucos peixes e poucos pães. E agora opera um milagre. E do nada surge muita comida. Mas é muita comida para alimentar a barriga de 5.000 pessoas aproximadamente. Observe, queridos, que o Senhor Jesus aqui, ele estava prestes a realizar isso, mas ele estava muito mais preocupado com o coração de Filipe, para ver como é que ele ia reagir. O tratamento era ele. Às vezes, irmãos, nós fazemos uma EBF como essa, linda. Essa que está acontecendo, que está terminando hoje. A gente começa então a observar tudo isso. E a gente acha, qual o propósito disso? Às vezes Deus quer tratar, irmãos, o coração de uma criança que está no meio dessas todas aí. Às vezes Deus quer tratar o coração de uma professora das que trabalharam aí. Às vezes Ele quer tratar com a comissão organizadora.
Às vezes a gente monta aqui, vamos tomar um café aqui, com bolacha, vamos organizar quem traz isso, quem traz aquilo. O propósito não é isso em si, mas é o que Deus está fazendo nos bastidores, tratando, trabalhando, moldando, para ver se alguém vai se orgulhar ou não disso ou daquela tarefa, para ver se um vai querer se destacar mais do que o outro. O projeto missionário é desse jeito. Quando a gente pega aqui 100 pessoas e vai para o sertão, às vezes quem vai ser abençoado muito mais não é nem o que está lá recebendo a palavra, mas Deus vai tratar, minçar, farelar, mastigar, moer para aperfeiçoar. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? E sobre a minha vida e a sua também. Então nós não entendemos muitas vezes o propósito de Deus, coisas que Ele faz. E o propósito maior aqui, irmãos, não é dar de comida àquele povo. Jesus podia dizer assim, olha, pronto, acabou. Todo mundo aqui tem casa, vocês vão para a casa de vocês. Tchau, até amanhã. Poderia ter feito isso. E o povo não ia morrer de fome, não. Porque todo mundo que estava ali ia para suas casas. Mas você diz, rapaz, sabe uma coisa? Vamos fazer um lanche aqui para essa turma? Aí ele aproveita a ocasião para tratar o coração de alguém que seria um instrumento nas mãos dele para pregar o evangelho. Às vezes, irmãos, processos na nossa vida dói e Deus deixa doer mesmo, que é para a gente sentir lá no osso, no profundo, para que a gente possa ser despertados por Ele e possamos buscar mais Ele, conhecer como é o agir de Deus para que eu seja aperfeiçoado pela sua vontade. Mas é no verso 7, irmãos, que a fé de Filipe não chegou a grandes alturas. Ele ainda deu uma resposta ao Senhor. Observe que o verso 7 diz assim, Filipe disse, nem mesmo 200 denários de pão daria suficiente para que cada um comesse um pedaço. Foi a resposta dele para Jesus. Em outras palavras, Jesus não tem jeito não. Não tem padaria aqui perto, não tem onde comprar. E eu confesso, se hoje a gente saísse daqui hoje com a missão de juntar 5.000 pães, não tinha aqui. Eu ia buscar onde? Nem se as padarias todas estivessem abertas, talvez a gente não encontrasse essa quantidade de comida. E o Senhor não deu pão seco, foi pão com peixe, pão com recheio. Não foi pão só com água, não. Porque o Senhor, Ele é cuidadoso, irmãos, em todos os detalhes. A mente, irmãos, calculista e pragmática de Filipe só conseguiu enxergar a conclusão da impossibilidade absoluta. Ele disse, não tem jeito, Senhor, não vai dar. Desta vez não vai dar. Para Filipe, o problema consistia em pelo menos duas coisas: não ter o dinheiro e não ter onde comprar. Pronto, ele só via até aí. Mas ele esqueceu dos milagres que Jesus havia feito antes deste episódio aqui. Ele esqueceu. Em algum momento, por um momento, fugiu de sua mente a experiência vivida de quando Jesus fez coisas extraordinárias acontecerem. Então, ou ele duvidou, esqueceu, não, ele era de fato esse ranzinza, calculista, pessimista, tudo bota uma dificuldade, tudo tem um quê. E meus irmãos, as coisas não são assim com Deus em muitos momentos. Ele nos ensina a planejar, amém. Mas há momentos quando a nossa impossibilidade se apresenta, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso me posicionar debaixo da vontade dEle e da autoridade dEle, crendo quem Ele é e colocando em prática atitudes que só Ele pode fazer. Porque a resposta de Filipe poderia ter sido outra. E às vezes na nossa própria vida a gente coloca muita barreira, limita muita coisa, porque nós não cremos no Senhor dos Senhores, no Senhor que pode fazer milagres acontecerem. Se nós fôssemos assim, irmãos, essa obra não tinha acontecido. Se fôssemos assim, irmãos, o Vinde Sertão não tinha dado o start em 2020. Porque existe sempre uma dificuldade. Pastor, mas se a gente for e ninguém se converter, o que é que tem? E se a gente for o pneu furar, o que é que tem? Conserta. E se chegar lá faltar água, Deus vai providenciar. E se chegar lá, e aí ninguém vai. E a obra não acontece. E eu preciso sair, irmãos, deste estado de complexidade, de potencializar problemas pequenos. Às vezes nós nos embargamos um projeto por conta de uma besteira, por conta de alguém, por conta de uma fala.
por conta de uma crítica. Meu amigo, pode criticar à vontade. Quem não vive o pessimista e vive a esperança no Senhor, está pouco preocupado com isso. E tem que tocar o barco. Foi que Neemias fez. Desista disso, rapaz. E ele disse, não, eu vou construir um muro. De noite a turma ia derrubar. Ele bota a arma todo mundo, faz um exército. De noite fica de vigia. Para que o muro se levantasse. Lá em Jerusalém. Neemias não abriu mão. Neemias, vamos para cá, rapaz, esquece isso. Não, eu tenho uma tarefa muito grande para fazer. Eu vou tocar o barco. E assim ele foi. E assim, irmãos, somos persuadidos pelo Senhor a fazer. E observe, queridos, que dentro desta narrativa, Filipe disse que exatamente havia uma impossibilidade grande de dinheiro, de recursos. Ele estava visualizando, irmãos, apenas a condição palpável daquilo que estava diante dos olhos dele. É muito parecido com a citação que eu li essa semana, foge da minha memória, é o autor. Mas o que acontece? Quando nós estivermos fascinados pela grandeza de Deus, nada mais nessa vida nos fascinará. Nada. E foi exatamente isso, um pouco do que aconteceu aqui. Filipe era fascinado pelos cálculos, pelo pessimismo. Não, para dar certo, tudo tem que convergir para dar certo. Senão, se der uma coisinha errada aqui, já está descartado. O fascínio dele era as suas opiniões, suas conclusões, era o que ele pensava, desconsiderando Deus, o Senhor dos senhores que estava do lado dele. E assim, meus irmãos, focando especificamente na vida deste homem, ele então, irmãos, ele deveria ter pensado nesse teste, ele deveria ter passado por esse teste de forma maestra, ou com maestria. Ele deveria ter dado uma resposta brilhante ao Senhor. Mas finalmente, irmãos, ou infelizmente, o seu pessimismo proveniente da sua forma de entender as coisas, com o Senhor do seu lado, ele não considerou a soberania desse Deus maravilhoso. Especificamente, irmãos, Filipe, ele era um homem de fatos e números. Ele era esse cara preocupado com o aqui e não com o que o Senhor pode fazer. E em pensar aqui, ele pensava limitadamente. Era esse homem muito pragmático, muito metodológico, não propenso a pensar no que estava à sua frente, a qual a presença do Senhor estaria diante dos seus olhos. Ele era, irmãos, esse camarada que era incapaz de ver o todo. Ele só via esse botãozinho aqui. Então, se o púlpito aqui tirar isso aqui e jogar fora, pode jogar o púlpito fora que não presta mais. Ele não via o todo, ele só via somente aquele ponto ali. E quando nós focamos em um único ponto, esquecemos do todo, a gente se atrapalha no todo, a gente perde o todo. Casamento é assim. Às vezes é um detalhe que nos entristece. Aí por conta daquilo ali, eu não vou perdoar, vou esticar a corda, vou me separar. A vontade de Deus está onde nisso? Eu preciso ver o todo, os detalhes. O Senhor nos ajudará e nos capacitará a suprir, a superar. É assim que a vida funciona. E eu preciso entender que Deus está acima de todas as coisas, de forma ininterrupta e de forma completa e total. E assim, meus irmãos, em um certo sentido, isso não é um tanto surpreendente, né? Seria de esperar que Jesus ele usasse uma abordagem diferente na escolha desses 12 homens, né? Ele devia, de fato, olhar assim e dizer, eu vou chamar Filipe nada, esse cara complicado, meu irmão. Tudo é difícil para esse homem. Mas ele escolheu ele. E quem sabe em que grau cada um de nós não temos um pouquinho disso? Em que grau? Nós somos complexos. Ele tinha esse problema. E nós temos qual? Nós temos problemas também, em uma área ou em outra. Mas o Deus da esperança está hoje aqui presente para nos ensinar. Amém? Para nos fazer compreender, baixar o nosso egocentrismo, baixar a nossa guarda e dizer, Senhor, Filipe era esse problema, qual é o meu? Eu preciso, Senhor, estar debaixo da tua vontade.
E aí, meus irmãos, afinal de contas, aqueles 12 homens que nós estamos refletindo durante essas semanas todas, eles foram designados para uma missão incrível, uma missão impressionante. E como eu já falei aqui, nós aqui, João Pessoa, Paraíba, fomos alcançados por esses 12 homens aqui. O Senhor Jesus foi embora, eles ficaram. Foram eles que tocaram a igreja primitiva. E da igreja primitiva, séculos e séculos e séculos e séculos, e chegou a nós. O evangelho, a palavra, esse conteúdo, a fé que há em nós, foi aguerrida e sustentada por esses 12 homens aqui, transformados pelo poder do Senhor, para que o evangelho fosse pregado em todas as nações. Mas eles não começaram bem. Observe aqui, ao lado de Jesus, duvidando de Jesus, ao lado do Criador de todas as coisas, que nos salvou. E agora, não, Senhor, a gente não tem condição de fazer, não. É isso aí. E o Senhor, com seu poder, fica aí quieto aí, não vai ter jeito, não. Parece que foi assim. E aí, meus irmãos, nós precisamos tirar lições importantes acerca disso, de entender como, de fato, é o agir de Deus. E o agir de Deus, irmãos, é nos moldando, como moldou a vida dele e a dos outros que nós já falamos e aqueles que ainda vamos falar aqui. O Senhor, ele molda o caráter. Nós somos como pedras brutas, que tem que ser lixada, tem que ser trabalhada, né? Ou então aquele barro, aquele vaso de barro, né? Que nós somos vaso de barro. Tá até bonitinho, mas tem um defeitinho aqui, ó. Aí o Senhor vai e quebra o vaso. Né, vaso? Quebra o vaso. Bota água, machuca, pedra, passa na peneira, esbagaça, molha, faz de novo. Porque é assim que ele trabalha, para que nós sejamos aperfeiçoados, irmãos, à vontade do Eterno. Jesus, irmãos, trouxe esses homens para perto dele, para que eles pudessem ser ensinados, para que de fato eles pudessem entender e compreender quem era o Senhor Jesus, tendo em vista então que eles pregariam a mensagem de Jesus e fariam discípulos e fariam com que o evangelho tomasse conta dos 4 cantos do mundo. A partir deles, esses pescadores rudes, irmãos, eles eram inadequados para aquela tarefa e o Senhor os fez adequado. O Senhor transformou. Muito melhor seria do que tivesse pego gênios da época, pessoas cultas e inteligentes, cheios de si mesmo. Porque o Senhor, ele pega as coisas simples, transforma-as para confundir aquelas que são bem grandes e que acham que são muita coisa. É assim que o trabalho dele faz. Acontece. O que sabemos de Filipe, irmãos, é muito pouco. Está resumido no livro de João. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas fala sobre Filipe, só João. Tudo de Filipe está em João. Fala-se pouco dele, mas as bolas fora dele são incríveis. De fato. E aí, meus irmãos, ao juntar as peças do apóstolo João da tratativa falando sobre Filipe, nós vimos exatamente isso, que ele era esse cara complexo, um cara dos processos, um cara da dificuldade, do pessimismo, e um tipo de indivíduo que fazia tudo conforme a sua forma de entender e de ver as coisas. Era do jeito dele, porque eu provei disso, por isso e mais isso, e isso, assim e tal, nós não vamos fazer, desista, vamos desistir. E essa não é a proposta. A proposta bíblica, irmãos, não é essa. A não ser quando é para desistir de algo que não está na vontade de Deus. Porque se Deus disser não, é não. Mas se Ele disser sim, é sim. Mas tem tempestade, Senhor. Se eu não estou no barco, o que é que tem? É assim que funciona. A palavra de Deus nos ensina dessa forma. Eles vão cruzar o Mar da Galileia, vamos cruzar. Mas e aí? No meio de uma tempestade, os homens ficaram agoniados. Senhor, tu não incomodas não, a gente vai morrer. Ele olhou e disse, homens de pequena fé. E resolveu a parada. Porque se ele estiver no barco, irmãos, é garantida a nossa chegada lá do outro lado. Amém? É garantida. A nossa chegada lá está certíssima. Nem se preocupe. Fique tranquilo. Pode doer e sair sangue. Mas se ele estiver com a gente, vai chegar lá. E a gente vai chegar bem. Observe, queridos, que
Filipe era o tipo de pessoa que dentro de uma empresa ele era aquele cara chato, complexo, trabalhoso, tudo era travado, tudo era burocrático demais, tudo era para dar errado, é o estraga-prazeres de todo mundo. E assim, meus irmãos, nós começamos a entender que há de fato um sentimento muito mais pragmático e derrotista na vida de Filipe do que de esperança. E eu quero convidar você, irmãos, a ser alguém que internalize essa esperança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida da gente e que o Senhor nos desafia a cada dia a empreitar tantas coisas e projetos e nós não podemos dizer não. Nós temos que ser facilitadores da obra e da nossa vida e não problemáticos. Em viagens no sertão, eu sempre dava uma palestra antes de treinamento e eu dizia, gente, olha, nós vamos enfrentar muitos desafios. Agora eu quero pedir uma coisa para todos. A gente está longe de casa, não tem aqui mamãe, nem tem papai, nem tio, nem vovó. Certo? Então todos nós aqui temos agora que cuidar de nós mesmos. Se tiver água a gente toma banho, se não tiver, não me pergunte como é que vai tomar banho, porque não toma banho, como já aconteceu já. De não ter água e todo mundo foi dormir sujo. E passou o dia evangelizando, andando no sol quente. De noite, pastor, tem água, eu disse, olha, tem um pouco de água ali. E o banho? Eu disse, vamos escolher. Dá para tomar banho todo mundo. Mas a gente toma banho ou janta? Que tem que escolher uma coisa. Ou você vai dormir com fome e cheiroso, ou então você vai dormir fedorento e de barriguinha cheia. Não, então vamos escolher a comida. Então pronto. Porque o que mais tem é pessoas para potencializar problema. Probleminha aconteceu? Resiliência debaixo da vontade do Senhor. Meu querido, está tudo difícil. Vamos escolher aqui a opção melhor. A opção melhor é essa daqui. Acabou. Todo mundo jantou bem, barriguinha cheia. Né? Aí sobrou um pouquinho de água. Eu disse, pega ali 1 litro para cada um, uma garrafa PET. 1 litro. Para você lavar o pescoço. E as dobrinhas aqui. Isso é lá no sertão, viu, irmãos? E por feliz da vida. Porque lavou o pescoço. Glória a Deus. E assim é a nossa vida. Se tudo for um obstáculo para a nossa vida, não vai para lugar nenhum. E a gente tem que abraçar desafios mesmo. Amém, irmãos? É. Solteiros. Eita glória. Aí todo mundo levanta a cabeça. Solteiros presentes. Né? Tem orado ao Senhor pelo varão ou pela varoa? Não é? Às vezes se escolhe demais, não é? Tem isso também. Não, eu vou esperar ainda o outro vai. A outra proposta vai ser melhor. Não, a outra vai ser melhor ainda. Não, vamos deixar para outra. Não, a outra. Não, essa não. Não, eu sou mais exigente. Não, assim, não. Às vezes, irmãos, às vezes nós encontramos pessoas assim. O tempo passa e se quer uma perfeição que não vai existir. E o tempo passa e a gente envelhece. O tempo passa e depois a gente fica dizendo, onde foi que eu errei? É sério, irmãos. É uma orientação. Se for debaixo da vontade do Senhor, se for debaixo da palavra, vamos ser mais audaciosos. E assim, queridos, o chamado de Filipe foi algo interessante, nos traz uma grande lição. Jesus se apresenta como Messias, lá em João Batista. Mas Filipe já estava lá ansioso, porque ouviu a pregação de João Batista, e já estava ansioso para encontrar com Jesus. Ele ansioso para encontrar com Jesus, e Jesus vai ao encontro dele. Humanamente falando, a gente vai dizer, pronto, tá vendo? Foi ele que escolheu seguir a Jesus. Mas a gente não pode desconsiderar, irmãos, que soberanamente João Batista começou a pregar sobre Jesus lá antes. Aquela pregação entrou no coração de Filipe. E Filipe, mesmo com toda a sua incredulidade, mesmo com as suas dificuldades, limitações e o seu pessimismo, ele creu. Ele creu no Senhor Jesus. Ele disse, eu quero encontrar com Ele. E esse momento do chamado de Filipe foi um momento interessante, incrível.
E aí as duas coisas parece que estavam harmonicamente resolvidas. Quando Jesus então encontra ele e ele já querendo encontrar Jesus. Isso nos pode humanamente passar uma falsa informação de que o que pesou foi a vontade de Filipe e não a vontade do Senhor de buscá-lo, de encontrá-lo. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E agora? Onde é que está aí a força de Filipe ou sua em achar que foi você que escolheu Jesus? A gente não escolhe Jesus porque a gente não quer isso. O apóstolo Paulo não queria isso de jeito nenhum. Mas o Senhor foi lá e disse: ei, para aí. Para onde é que tu vai? Para onde é que você vai, meu filho, assim nessa carreira? Sim, Senhor, o que foi? Mudou a história. Passou a ser alguém agora aguerrido pelo evangelho de Jesus. A quem perseguia, agora foi para o time dedicado da gente. Para agora ser perseguido. E morreu pelo evangelho também. Mas observe que a palavra de Deus também diz, em João 6,65, ninguém pode vir a mim se do Pai não lhe for concedido. E aí finalmente, irmãos, no livro de João 15,16, olha que João é maravilhoso em explicar isso detalhadamente. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse o Senhor Jesus, mas pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Foi Ele que escolheu você, meu irmão. Amém? Foi Ele que me escolheu. E um dia estaremos com Ele, porque foi Ele que assim fez. Observe ainda, queridos, que Filipe, ele conhecia todas as promessas do Antigo Testamento. Ele sabia de tudo. Estava pronto. Estava tudo organizado. Filipe, irmãos, de fato, ele viu muitas coisas acontecerem. Porque Jesus é o cumprimento das promessas e agora o próprio Cristo está aqui agora comigo, dizendo ele, está agora com ele. Em Caná da Galileia houve um casamento, faltou vinho. Jesus foi lá e resolveu a parada. Filipe estava do lado dele vendo isso acontecer. O melhor vinho da noite, da festa, não foi o primeiro que foi servido, mas foi o que Jesus fez. Filipe estava lá. Filipe acompanhou Jesus em muitos momentos de cura e de restauração de vidas e de regeneração, quando Jesus disse assim, muitas vezes: os teus pecados estão perdoados. Houve ali mudança, transformação. Filipe conhecia Jesus, estava no círculo íntimo da convivência, mas ele simplesmente, diante do problema do pão e do peixe, ele disse: não tem jeito. Esse um dos elementos, irmãos, essenciais que o Senhor nos desafia é termos uma visão ampliada acerca de quem Ele é. E isso, irmãos, vale especificamente para qualquer um cujo mestre seja o Senhor Jesus Cristo. A nossa visão precisa ser ampliada e não encurtada. No entanto, irmãos, Filipe estava obcecado pelas coisas que estavam ao seu alcance. Ele não estava fascinado pela grandeza do Deus que estava perto dele. Ele estava fascinado pelas coisas que ele podia utilizar. E a lição para nós neste ponto é isso: que eu e você sejamos fascinados pela grandeza de Deus. O Deus que faz milagres, o Deus que abre portas, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que salva, o Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos. É esse Deus que encontra caos completo e diz: não tem caos nenhum, porque a palavra última é minha. Vocês estão vendo o caos? Eu não falei ainda. A última palavra é a minha. O que determina a nossa vida, irmãos, não é a crise. O que determina a nossa vida não é as lutas que nós enfrentamos. O que determina a nossa vida não é o homem. O que determina a nossa vida não são as nossas capacidades, mas a palavra que vem do alto do Senhor. Esta sim determina a nossa vida. E aqui, queridos, ele deveria ter dito assim: Senhor, se o Senhor deseja de fato alimentar essa multidão inteira, então alimente-os. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem como fazer. Eu vou ficar aqui quietinho aqui, Senhor, somente olhando o Senhor fazer. Essa seria a resposta que ele deveria dar. Eu sei que podes fazer, Senhor, mais do que eu estou pensando aqui. Senhor, enquanto o Senhor providencia a comida, Senhor, eu vou já arrumar aqui as filas para poder entregar o pão e o peixe. Filipe poderia ter saído com essa.
crendo que ele poderia transformar o nada ou o pouco em uma grande alimentação para todo aquele povo. Mas Filipe, irmãos, ele entendeu diferente, ele pensou outra coisa. Ele achou que eram os recursos mesmo. E o Senhor, irmãos, faz a comida acontecer, a existir. E olhando então para André, aquele dos bastidores, que não queria holofote, que trabalha por trás, levando pessoas a Jesus, ele teve sim um lampejo de fé. E ele encontra um menino, leva para o Senhor Jesus, sem fazer alarme nenhum. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, eis aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mesmo assim ele deu, ele entregou. No verso 9 está escrito isso. Filipe, irmãos, precisava aprender esta lição. Para ele tudo parecia impossível, para ele tudo estava complicado, precisava colocar de lado as suas preocupações materiais, das suas condições de fazer, e apresentar agora uma fala de esperança, de que o sobrenatural vem do Senhor. A última, irmãos, de Filipe, bola fora, foi quando no jantar, simbolizado nesta mesa que aqui está, quando o Senhor Jesus convida os apóstolos para a última janta, a última ceia, a última Páscoa. E a palavra de Deus diz que o Senhor desejou ansiosamente estar com os seus apóstolos, para falar de coisas acerca do seu reino, porque o seu sacrifício estava próximo de acontecer e ainda prometeu: esta será a última. Eu desejei isso, lavei os pés de vocês, amei todos vocês, indiquei aqui quem era o traidor. Aqui está comigo o que mais me ama, o que eu mais amo. Confio em vocês. Começou a falar, começou a explicar, começou a dizer. Partiu o pão, deu graças, entregou para eles: esse é o meu corpo, está aqui o vinho, vocês bebam, façam isso em memória de mim. Porque a gente não vai ter mais essa oportunidade só naquele dia. Naquele dia sim, novamente nos encontraremos, estaremos com ele. Mas aí Filipe sai: então, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele. Jesus é o Deus presente, 24 horas na vida daquele povo, os 7 dias da semana, colado com ele, o tempo todo, vendo acontecer tantas coisas, tantos ensinamentos, e tu ainda me perguntas, Filipe, mostra-me o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. A fé de Filipe parecia que era menor do que um grão de mostarda. E nós, às vezes, irmãos, somos assim. Somos incrédulos. Porque o que a gente lê, o que a gente escuta da parte de Deus, fica somente no entendimento, não desce para o coração. Não vira atitudes práticas, vida vivenciada. Palavra que não se cumpre. Porque eu não creio. Há uma distância do que eu leio e aprendo e do que eu faço e vivo. Até o celular caiu. E isto é complexo, irmãos. Precisamos entender, aprender essas verdades, de que aquilo que Deus faz e precisa ser vivido na minha prática. Senão não vou crescer nunca, eu vou ficar somente nesse leite de vir domingo após domingo e ficar aqui e assistir, ouvir uma pregação. Amém, glória a Deus. Vou para casa. Amanhã eu sou desafiado numa coisa dessa aqui e eu não consigo botar em prática. E aí vamos ser como Filipe. Vamos esperar o quê? Que Deus desça em pessoa? Que Jesus chegue para mim num sonho e dizer: olha, meu filho, olha, isso aqui, faça, viu? Faça. Agora eu vou crer. Entende, irmãos? Como isso é desafiador? É assim, queridos, que Filipe então apresenta uma fala de profunda tristeza para aqueles que estão ali, principalmente para Jesus. Porque parece que não conhece, não se viu de nada, uma vivência tão prolongada. E meus irmãos, Filipe era um homem cheio de limitações, assim como nós somos também. Era um homem com uma fé frágil, era um homem de entendimento imperfeito, era cético em muitos momentos, alguns de fé, outros de incredulidade, muito analítico, muito pessimista quanto às coisas, quanto à evolução daquilo que estava acontecendo.
relutante, inseguro nas suas próprias convicções. E aí, meus irmãos, ele era incapaz de ver a abrangência ampla da graça do Senhor Jesus, da sua pessoa e do seu poder divino em realizar grandes coisas. É possível, irmãos, que cada um de nós estejamos dizendo: Jesus errou na escolha desse homem. O que é que esse homem vai fazer? Como é que Jesus escolhe essa pessoa para, dessa forma, fazer parte do colégio apostólico? Como é que o Senhor escolhe uma pessoa dessa? De fato, irmãos, a gente como seres humanos, a gente pode até pensar assim. Pode até pensar conosco mesmo: como é que o Senhor me escolhe? Eu preciso tanto crescer e aprender tanta coisa nas minhas limitações. O Senhor escolheu. Como é que pode? Mas, irmãos, é exatamente assim como o Senhor age. Porque a força dele, o poder dele se aperfeiçoa na nossa limitação. E ele apostou na vida de Filipe, mesmo daquele jeito. Filipe foi alguém extraordinário depois que Jesus foi embora e ele ficou. Filipe, ele não desistiu da caminhada, ele foi em frente. Ele viu companheiros morrerem antes dele pelo evangelho, ele não abriu mão. Ele segurou o tombo e foi embora, foi em frente. Pregou em muitos lugares, na Palestina, na Grécia, em toda a Ásia Menor. Filipe visitou pregando o evangelho. Multidões que antes ele disse que não tinha como alimentar. Depois multidões foram alcançadas pelo poder do evangelho, usando a vida dele. E aí, meus irmãos, para concluir esta palavra, se nós fôssemos então honestos aqui, todos nós temos um pouquinho do Filipe. Temos um pouquinho. Estamos às vezes paralisados por circunstâncias adversas e estamos desencorajados para seguir adiante, porque alguns planos se frustraram, algumas iniciativas deram errado, algumas coisas que fizemos não saiu legal. Mas em tudo isso, o Senhor está nos aperfeiçoando. Lá na nossa casa, na minha família em casa, já vivemos muitos momentos assim. Momentos que eu sou entusiasmado, né, com muita coisa. Fiz até de um freiozinho. Mas eu muito entusiasmado. Quantas coisas nós não fizemos, planejamos e deu errado? Quantas vezes eu imaginei que ia ser assim, 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 e de repente deu tudo errado? Quantas vezes a gente sonhou em ter uma filha, e o Senhor disse: não, você vai ser filho só de homem. Está certo, Senhor. Isso não muda nada em relação a Deus. A minha vida não pode ser pautada naquilo que eu planejo e realizo, naquilo que Deus me deu, me fez acontecer. O que deve fascinar o nosso coração, irmãos, é a grandeza de Deus. Um dia eu vou morrer, você também. Ou o Senhor vai vir buscar a gente, a igreja. E no dia que nós fecharmos os nossos olhos para esta realidade, encerrou. Não interessa se você teve, se não teve, se você alcançou ou não, se conquistou ou não. A gente deve viver o hoje, o dia de hoje. Lembra dos pratos de porcelana? Eu vivo hoje. Hoje. Lá em casa, negócio de guardar coisa linda para dizer que usar quando? Não, vamos usar agora. Depois que eu morrer, acabou. Vamos embora, tchau. E assim, irmãos, nós precisamos entender a vida, que é isso mesmo. O Senhor nos desafia nesta noite, irmãos, a olhar um pouco mais amplo, olhar um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, desarmar as nossas próprias forças e dizer: Senhor, eu creio em Ti. E dizer: eu não quero ser como Filipe, incrédulo, limitado nas minhas convicções. O Senhor já nos salvou. O Senhor nos incluiu nos planos dEle. Ninguém aqui é sem propósito. Ninguém. Há um propósito estabelecido em todas as coisas. Primeiro o Senhor nos salvou e agora nos manda pregar o evangelho dEle.
ser luz e ser sal. Fazer as escolhas certas debaixo da vontade dele. Mas como é que eu vou entender a vontade dele se eu não leio Bíblia nem oro? E nem convivo com a igreja? Como é que eu vou saber a vontade dele? É por intuição? Não, peraí, deixa eu ver. Eita, não, recebi a revelação que isso aqui é a vontade de Deus. Não é assim que funciona. E assim, meus irmãos, Deus trabalha no nosso caráter, na nossa vida, amorosamente ainda, amorosamente. O Senhor tem toda a paciência, teve paciência de aguardar esses 12 homens, teve calma, deu tempo, ensinou, confrontou, persuadiu. O Senhor tem feito isso através da sua igreja, na terra, amorosamente, mas vai ter um dia que Ele vai voltar para buscar essa igreja, e não é mais amorosamente. Agora é para separar. Agora é para julgar. Agora é para dizer, vem cá um bocado para a esquerda. Mateus 24. Falei muito isso aqui, hoje eu vou repetir de novo. Mas Senhor, para cá. Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa boa. Eu dei oferta, eu dei o dízimo, eu cantei, eu louvei, eu toquei, eu preguei, eu viajei. Fiz misericórdia para as pessoas, dei feira. Venha para cá. Eu não conheço você. Para cá. Não vos conheço. Isso é o que nos aguarda lá na frente. Esse dia acontecerá. Mateus capítulo 24. Leia em casa. Aí ele vai dizer, agora vocês para a direita, vem para cá. Vocês estão lembrados. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estive doente e vocês foram me visitar. Mas Senhor, quando foi isso? Quando fizeram aqueles pequenos, estavam fazendo para mim. Vocês me honraram, serviram o meu nome. Vocês não tiveram vergonha do Evangelho. Vocês se agarraram com a mensagem que é loucura para o mundo. Vocês foram audaciosos. Vocês não mediram esforços para fazer a minha vontade. Aí vocês da esquerda, viu? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim como está escrito. Eternidade longe de Deus. Para lá. E os da esquerda? Os da direita? Vinde benditos de meu Pai. Recebei por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Entrai para o descanso eterno. Eu estou nessa ala da direita, viu? Amém? Vocês também? Amém? Isso é o que nos aguardará, irmãos. Agora, quem não quiser crer, duvide das escrituras sagradas. O que eu estou dizendo aqui está escrito, tá? Então o Senhor virá neste dia para Ele fazer esta divisão, essa separação. E nós precisamos estar de olhos abertos e coração pulsando por Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é o único que pode nos salvar da perdição eterna. E você visitante que está aqui, se você não fez isso ainda na sua vida, Deus marcou um encontro com você hoje aqui, para você ouvir essas verdades. E que você precisa urgente responder a esse chamamento que o Senhor te faz hoje aqui à noite. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nos ajude, que nós sejamos de fato diferente de Filipe, abraçados e seguros na esperança vindoura e na esperança presente, de que nós pertencemos a um Deus que tem poder absoluto sobre todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.